Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o nosso quarto dia dos 10 dias de oração. O tema de hoje é o inimigo. Desde pequenos a gente aprende o que é o bem e o que é o mal, que Deus é sempre bom e que o mundo foi corrompido pelo pecado. Hoje a gente vai entender como aconteceu essa entrada do pecado no mundo, mas não principalmente no mundo, mas como tudo começou. Tudo começou no céu. O céu era perfeito, era um lugar incrível. Bom, não havia mal, não havia pecado, não havia nada disso. Porém, um dos anjos de Deus, Lúcifer, ele se rebelou e nesse momento ele causou um grande impacto no céu, porque ele fez com que outros anjos questionassem o caráter de Deus, questionassem as escolhas que Deus fazia, e assim ele foi criando uma grande rebelião no céu. Ele colocou o governo de Deus como não sendo tão bom assim. Ele fez com que os anjos acreditassem que o governo de Deus era falho e que era um governo que não merecia ser seguido. Da mesma forma que ele fez com Eva aqui nessa terra. Ele colocou dúvidas na cabeça dela, assim como ele coloca na nossa cabeça hoje também e colocou na dos anjos no céu. Ele colocou dúvidas e fez com que Eva questionasse as escolhas que Deus fazia, a maneira que ele lidava com todas as situações. Tudo que era perfeito, ele fez com que Eva questionasse. Hoje em dia, ele também faz isso com a gente. Ele faz a gente questionar as nossas escolhas, as escolhas que Deus fez, as escolhas que ele faz na nossa vida, as escolhas relacionadas à igreja, à fé, à religião, tudo isso. Ele faz com que a gente questione o governo de Deus neste mundo e na nossa vida. Satanás, ele coloca dúvidas na nossa cabeça para que a gente se afaste de Deus dessa forma. Assim como Eva e Adão se esconderam ali no jardim do Éden, após comerem do fruto proibido, ele faz com que a gente se esconda da presença de Deus e se afaste do que realmente é bom. Deus nos dá uma segunda chance hoje. Assim como ele perguntou para Adão e Eva no jardim, onde vocês estavam? Por que vocês se esconderam de mim? Ele, mesmo sabendo a resposta, ele nos pergunta: por que, filho, você está se afastando de mim? Por que você prefere estar longe do que estar perto de mim? O que aconteceu? Ele sabe todas as coisas, mas ele prefere nos perguntar para que a gente pense e reflita também. Bom, após Satanás fazer com que as criaturas de Deus se rebelem contra ele, a gente tem dois pontos muito importantes que a gente precisa pensar. Primeiro ponto: Cristo não veio à Terra morrer somente para redimir a humanidade. Veio demonstrar para todos os mundos que a lei de Deus é imutável. A morte de Cristo prova que a lei é permanente e demonstra que a justiça e a misericórdia são o fundamento do governo de Deus. Segundo ponto: o tentador costuma trabalhar com mais sucesso por meio daqueles que menos suspeitamos estar sob seu controle. Talento e cultura são dons dados por Deus, porém, quando essas coisas o afastam dele, elas se tornam uma armadilha. Muitas pessoas com intelecto culto e bons modos são instrumentos polidos nas mãos de Satanás. Embora Satanás sempre nos faça ficar longe de Deus, Deus arruma meios inimagináveis de nos trazer de volta para a presença dele. Ali em Gênesis tem um verso que descreve bem o que aconteceu e o que ainda acontece hoje. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ainda hoje a gente tem uma falsa segurança. A gente acha que se a gente só ali provar do pecado e não nos envolvermos, isso vai dar certo. Gente, isso não dá certo de forma alguma. Sempre que a gente faz isso, Satanás está nos envolvendo um pouco mais ali nos laços dele, e isso não é bom. Até porque não é bom que a gente ande longe de Deus. Então, no desafio de hoje, o que é pedido a nós é que nós oremos a Deus, pedindo para que Ele nos abra os olhos, para que assim a gente possa evitar as ciladas de Satanás. E mesmo que a gente caia nelas, a gente deve meditar na palavra de Deus para descobrir como sair dessas ciladas e não fazer mais. Lembrem-se do vídeo de ontem sobre pedir perdão. Devemos também pedir perdão a Deus sobre os nossos pecados e sobre os nossos erros. E mesmo que a gente pense que estamos sozinhos nesse mundo, devemos nos lembrar de que não estamos. Temos uma família grande de outras pessoas que também passam pelas mesmas coisas que nós.
Peça a Deus que Ele guie o seu tempo e que você possa tirar ali uma parte do seu tempo nesse dia para conversar com Deus. Um beijo e até amanhã!